Você já participou de empresas que o gestor tem um discurso legalzinho pra caramba, ele fala bonitão, ele expressa de uma forma muito legal, porém, você já percebeu que na prática do dia a dia não é aquilo que ele expressa? Você já participou de empresas onde existem plaquinhas bonitas, falando aqui nós valorizamos a ética, o respeito, o trabalho em equipe, mas quando você entra na empresa, não é nada daquilo que está na placa. Você já teve chefes que, ao invés de te inspirar e fazer você crescer profissionalmente, ele fez você se sentir a pior pessoa do planeta? Tudo bem com você, líder? Diogo Xavier aqui mais uma vez. E eu quero trazer para você hoje um estudo de caso que, infelizmente, eu falo infelizmente, porque é óbvio que nós não ficamos felizes com essas situações que acontecem. Mas, infelizmente, muitas e muitas empresas, não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo, e infelizmente aqui no Brasil também, passam por isso frequentemente. Os bastidores sabem de muitas coisas, as pessoas sabem de muitas coisas que os líderes aprontam por aí, se é que podemos chamar de líderes, e isso contamina completamente a cultura de uma empresa. E são esses tipos de líderes que muitas vezes eu me refiro que são os burucutus. Que alguns ficam bravos, me mandam mensagens bravos quando eu falo burucutu, mas é a realidade. Tem muito líder burucutu por aí. E se você não é um desses, eu sei que se você está escutando esse episódio, você não é um desses, eu quero que a gente possa, nesse momento aqui, refletir sobre esse estudo de caso, esse aprendizado que teve. Sobre um CEO que foi flagrado traindo a esposa publicamente em um show com a diretora do RH. Olha só. Eu quero contar essa história no detalhe para você, como que isso aconteceu, o quanto isso viralizou nas redes sociais, os impactos que isso gerou, esse cenário que aparentemente, de forma muito clara, é uma falta de integridade absurda. E é sobre isso que eu falo com você aqui na maioria dos episódios. Se um líder não tem integridade, esquece todo o resto. A palavra perde poder. Tudo que você faz perde poder. A integridade é o que guia a nossa vida. Então, o que nós vamos aprender aqui, né? Como que as suas condutas como líder pode afetar a cultura? Será que as plaquinhas nas paredes resolvem? Apenas as plaquinhas? Será que só colocar lá, ficar bonitinho, resolve? E como são as promoções hoje? Essas promoções, elas ocorrem das pessoas nos cargos estratégicos por competência realmente, eu não digo só competência técnica, eu digo também competência comportamental, o ser humano em primeiro lugar. Ou elas ocorrem porque o fulano ali é amigo de copo do outro. É sobre isso que nós vamos falar. Você sabe o que é amigo de copo, né? Os que vão tomar uma junto e tal. Então, somos parceiros. Vem cá, vamos. É isso que tá acontecendo aí fora, tá? Então, fica comigo aqui. Eu acho que a gente vai tirar bastante aprendizados. Infelizmente, dessa situação. De verdade, eu não fico feliz que essas situações ocorrem. Mas eu acredito que esse estudo de caso pode trazer muitos aprendizados pra gente. E é isso que a gente deve extrair desse caso, né? Os aprendizados, tá bom? Então fica comigo aqui, vai ser bem legal a gente fazer essa troca. Espero que possa contribuir muito na sua jornada. Líder, se é a primeira vez que você está aqui no Líder Flixcast, muito prazer, meu nome é Diogo Xavier. Para quem já me conhece, já tá cansado de ver essa careta aqui. E eu sempre venho falar aqui de liderança, né? Liderança, gestão de pessoas, carreira,
sucesso profissional, mas não só profissional, vida pessoal também. Eu acho que quando nós nos colocamos no papel de ser humano, não dá para nos enquadrar apenas no fator profissional. Então a gente aborda vários temas aqui com foco em liderança. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um espaço para a gente trocar ideias, refletir e quebrar paradigmas do que a gente viu a vida toda sobre liderança. E a gente acredita na liderança com alma, coragem, respeito e resultados. Se faltar esses pilares, muito provavelmente esse líder não terá sucesso. Então fica comigo aqui. Aqui em cima, logo ali no topo do podcast, tem um botãozinho seguir. Aperta o seguir e ativa o sininho. Isso é importante, porque quando eu coloco um novo episódio, você é avisado. Se você não faz isso, não te sinaliza, aí você perde boas oportunidades aí de se desenvolver, que a gente sempre está trazendo temas relevantes aí para sua carreira, tá? Se você está no YouTube, é o botão se inscrever. Então aperta o botão se inscrever, ativa o sininho e sempre será notificado também sobre isso. E não esqueça de compartilhar com a sua equipe, RH da sua empresa. Tem muitas pessoas que colocam os nossos episódios como objetivo de treinar seus colaboradores nas empresas. A gente fica muito feliz com isso. Então, seja bem-vindo. Espero que esse material aqui possa edificar não só a sua carreira, mas a empresa que você atua como um todo, que você seja a luz por onde você passar, tá bom? Vamos lá, líder. O que aconteceu aqui nessa situação, tá? Viralizou. Como eu falei, infelizmente, né, não ficamos felizes realmente com essas situações. Isso mostra que a escola ela nos prepara para muitos assuntos, mas não prepara o ser humano, né? Não trabalha o ser humano, os valores humanos. E quando nós, como humanidade, nos faltam valores, a gente não entende muitas vezes por que muitas coisas na nossa vida não dá certo. Tem gente que reclama, por exemplo, que os relacionamentos nunca dá certo, que o trabalho nunca dá certo, que a vida nunca dá certo, mas será que nós olhamos para os nossos valores e será que nós sabemos fazer escolhas de pessoas com bons valores também? Porque isso também faz a diferença, né? O que são os valores? É aquilo que nos norteiam as nossas decisões, é aquilo que faz você tomar a decisão correta para um lado ou para o outro. Por exemplo, está eu e você numa mesa e tem um malote de dinheiro ali no cantinho daquela mesa, só que não é nosso. Os nossos valores irá nos guiar se a gente deve colocar a mão naquele malotezinho e levar embora ou não. É os nossos valores. É isso que fará nós tomarmos as nossas decisões. Então, quais são os seus valores? Quando você não está alinhado com os seus valores dentro de uma organização, você começa a se sentir mal, só que você não sabe muitas vezes explicar por que você se sente mal naquele ambiente. E às vezes os seus valores não estão alinhados com os valores dessa empresa. Se você vê, por exemplo, eu já contei várias vezes situações que eu passei no mundo corporativo. Trabalhei, né, por muitos anos no mundo corporativo. Eu tive a decepção de ver líderes, não vou chamar de líderes, vou chamar de líderes burucutus, tratando mal pessoas. Tratando muito mal as pessoas. Eles gritavam, humilhavam, e as pessoas iam até, inclusive, chorar no banheiro. Os meus valores é muito claro sobre respeito com as pessoas. Meu pai, desde criança, falou: ó, cumprimenta a senhorinha que tá ali, pega na mão do senhorzinho que tá ali, respeita os mais velhos, chama de senhor, né? A gente vem daquela origem, né? Muitas famílias têm esse costume, a gente acordava de manhã, tinha que dar benção a pai, benção a mãe. Faz parte dos nossos valores de respeito às pessoas mais velhas da nossa família. Benção a tio, benção a avó. É assim que a gente foi criado, né? E aí, quando você entra num lugar onde você vê muitas pessoas sendo maltratadas, cara, isso me corroía muito. E, inclusive, eu diria que isso foi o motor para eu começar a desabafar em algum lugar. E a internet foi um lugar que eu achei, e aí surgiu o Leaderflix, né?
acabou se tornando esse projeto. Mas muitas das vezes que eu vim até aqui falar e expressar aquilo que eu estava sentindo é de ver as coisas que eu via lá fora. E aí, quando você começa a estudar e colocar em prática e ver que o formato real não é aquele que foi apresentado, você começa a questionar, né? Pô, cara, será que esse é o caminho? Aí você começa a estudar, ver como que Jesus agia com os seus discípulos, com as pessoas, não era dessa forma. Martin Luther King não era dessa forma. Gandhi não era dessa forma, né? Ah, Diogo, eu não acredito, tem controvérsias a esses líderes, tudo bem, mas existe uma linha ali. E a linha era pela linha da influência. E aí eu percebi que a integridade é fundamental para um líder poder conduzir um time. O respeito com as pessoas são fundamentais para você poder conduzir um time. Que é respeito de respeito. E aí, como que você vai falar de ética, integridade, de postura, se você não dá o exemplo? Foi o que aconteceu com esse rapaz que a gente vai conhecer a história dele aqui agora. Resumo da história, eu vou fazer um resumão bem breve aqui para você. Um CEO, eu não vou falar nomes de empresa, nome das pessoas, não quero comprometer ninguém, eu quero só trazer como estudo de caso, tá? Se você fizer uma breve pesquisa aí, você vai achar mais detalhes. Mas aqui a gente vai focar nos personagens por nomes organizacionais e a gente vai extrair aprendizados disso. Combinado? O CEO de uma empresa americana, essa empresa é avaliada em $1 bilhão, isso representa 5,5 bilhões de reais. Ele foi em um show de, acho que é de rock, eu acho. Ele foi acompanhado nesse show. Só tinha um ponto, a pessoa que ele foi acompanhado não era a sua esposa e seus 2 filhos. Essa esposa que ele foi acompanhado, essa pessoa que ele foi acompanhado, era a chefe do RH. E ela também era casada. E aí o que aconteceu? Diz a lenda que essa banda, ela tem o hábito de ficar gravando as pessoas durante o show deles, né? Sabe aquelas situações onde a pessoa tá ali na plateia, a câmera vai girando, tal, aí pega você, sabe aquela festa toda? E essa banda tem esse hábito de colocar essa câmerazinha aí pra girar. E durante o show, essa câmera flagrou os 2 pombinhos abraçadinhos. Igual casal de namorado, a moça aqui na frente, ele abraçadinho assim e tal. E o que aconteceu? No mesmo momento que eles perceberam, essa imagem projetou em um telão, e no que eles perceberam, ela colocou a mão no rosto, tipo, cara, preciso me esconder. Ela ficou desesperada na hora. E ele ficou ainda mais desesperado, que ele chegou a se agachar atrás das pessoas ali, tal. Só teve um problema. A imagem foi registrada. Ninguém entendeu por que essas pessoas se escondiam, né? Porque se fosse um casal, ó, tudo bem e tal. E aí, é claro que gera curiosidade nas pessoas, até porque o vocalista da banda, sem entender nada, ele brincou, né? Ele até falou assim: ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos. O vocalista da banda falou na hora. E aí, o vídeo viralizou na internet, né? Saiu em tudo que é mídia social aí. Ficou com milhões de visualizações. Você sabe como é que o ser humano é. O ser humano tem curiosidade. As pessoas começaram a vasculhar e descobriram que ambos eram casados em cargos de altos executivos da mesma empresa. Bom, quais foram as consequências depois disso? A esposa do CEO removeu o sobrenome dela das redes sociais. Parece que ela tinha o mesmo sobrenome. É assim que ela ficou sabendo.
era a esposa dele, tinha 2 filhos com ele. Muito provavelmente, esse casamento se rompeu e ela fechou o perfil dela nas redes sociais. A chefe de RH também apagou o seu perfil no LinkedIn. A empresa, por consequência, abriu uma investigação interna para entender o que estava acontecendo, provavelmente o compliance, né, da empresa. Ambos foram colocados em licença remunerada. E um dos cofundadores teve que assumir o cargo de CEO interino. Qual foi o desfecho disso até o momento que eu gravo esse vídeo? O CEO renunciou formalmente o cargo, pediu para sair. A empresa aceitou a renúncia, alegando que o cidadão violou a conduta de ética da empresa. Informações até o momento que a chefe de RH permanece em licença, mas ainda na empresa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas olha que interessante, as coisas vão aparecendo, né? Depois que acontece um fato aí, o povo vai atrás das notícias. Os funcionários começaram a postar como era a postura desse gestor dentro da empresa. E aqui a gente não está afirmando nada, tá, pessoal? São dados aí que, lendo as matérias aí, eu fui coletando e estou compartilhando aqui com você. Então, ninguém está afirmando nada aqui. Estamos apenas trazendo como estudo de caso e a gente vai tirar aprendizados disso. O primeiro ponto é que os funcionários começaram a comentar que o chefe era tóxico. Era uma pessoa agressiva dentro da empresa. Olha que interessante. E obcecado por metas e vendas. Isso é o que começou a circular, do que os funcionários começaram a postar depois nas mídias sociais. Teve algumas pessoas nos últimos episódios que eu fiz que ficou um pouco brava comigo, porque eu falei, cara, o quanto custa você tratar as pessoas mal dentro da sua empresa? O quanto custa as pessoas irem até as redes sociais e falarem mal de você e da empresa? Eu fiz isso em alguns episódios atrás. Se você escutar, olha só como as coisas vão batendo aqui, né? Então, a gente vai tirar os aprendizados, né? E aí teve um ponto interessante, né? As pessoas até falaram, não, ele tá passando pelo karma dele, de tudo que ele fez para os funcionários, agora retornou para ele. Aí o pessoal começa a ir para as teorias de conspiração aí. Enfim, pode ser também, não sei. Nós não sabemos de nada nessa vida, né? Então, tudo é possível. Bom, a empresa afirma estar comprometida com os valores e a cultura que os guiam desde a fundação e citam que todos os líderes devem ser exemplos de conduta e responsabilidade para os outros funcionários. Ai. Qual que é a sua conclusão disso tudo, líder? É triste, né? A gente passar por uma crise de falta de integridade nos ambientes. Infelizmente, isso guia múltiplos cargos de altos executivos aí pelo mundo, em todos os níveis, em todas as esferas. Mas eu acredito em você que está me escutando aqui. Acredito que juntos a gente pode começar a mudar essa história. A gente precisa acreditar que há um caminho, né? A gente precisa acreditar que há pessoas boas no mundo. E eu sei que você que me escuta aqui, você tem um coração bem intencionado. Senão você não estaria me escutando aqui até agora. É simples assim, né? A pessoa que não... Ou a pessoa que já percebeu, né, que algumas condutas dela não tá fazendo mais sentido, que a partir de agora ela pode ser a luz dentro dos ambientes em vez de lutar pelas trevas, né? Como tudo isso que aconteceu. Então a integridade, líder, ela começa na vida pessoal.
Você é um reflexo de quem você é nos ambientes. Eu fico impressionado que as pessoas falam: "Não, na empresa eu sou uma coisa, na vida pessoal eu sou outra", mas calma aí, cara, calma aí, espera aí. Como que você consegue vestir 2 personagens? Imagina eu vim aqui e aí a Giane vê o vídeo meu e fala: "Diogo, você parece uma outra pessoa lá no vídeo". Eh, não tem cabimento, cara. Ou eu falo aqui de coração aberto pra você, cara limpa, ou pô, não faz sentido vestir 2 personagens, entendeu? Eu não sei como, eu não consigo. Pô, quem conseguir aí me fala, como que interpreta, como que ou nós somos nós ou nós somos nós, cara, entendeu? Sei lá. Então, a parte da integridade, que é você ter clareza das suas condutas, das suas atitudes dentro dos ambientes, você ter a consciência de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, isso isso é o que te define como ser humano. Isso é o que fará as pessoas acreditar nas suas palavras ou não. Isso que fará você influenciar verdadeiramente as pessoas ou não. Se em algum momento as pessoas sentem que falta verdade em você, que você é um personagem que o mundo corporativo criou, olha, eu sou um CEO. Cara, na boa, pouco importa essas siglas bonitinhas que as pessoas colocam aí. O que importa é o que você fará. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus era um carpinteiro, perante ao ego da sociedade, não iria ser tão respeitado assim pela sua função. E mesmo assim ele influenciou pessoas. E mesmo assim ele liderou. Então não é o nome do cargo que te define. Não é a posição que você senta que te define. É quem você é como ser humano. Quais são as suas intenções reais na cadeira que você senta. Quantas vidas você está transformando? As pessoas, quando passam por você, elas alavancam, elas ficam piores. Os exemplos que você fornece para as pessoas, elas levarão para a vida delas? Elas irão ignorar e falar: "Isso não me ajudará na minha vida"? Você está inspirando verdadeiramente as pessoas? Olha só o que está em Lucas 12:2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Então, cuidado, cuidado com as suas condutas, principalmente na cadeira que você senta. Na cadeira que você senta, as pessoas passam a acreditar mais na família. Na cadeira que você senta, as pessoas passam a acreditar que é possível prosperar com honestidade. Na cadeira que você senta, as pessoas se inspiram na forma como você trata as pessoas. O que que você está transmitindo aí na cadeira que você está sentando? É isso que vai fazer a diferença. É isso que o nosso Brasil vai avançar, é desse jeito, quando a gente se torna um ser humano melhor. Só o fato de você cuidar de você, meu, você não tem noção quanto de pessoas que você já começa a ajudar. Só o fato de você melhorar a si. Olha que interessante. As pessoas olham e falam: "Cara, interessante essa característica sua. Interessante esse seu jeito". E aí, esse caso que a gente viu aqui agora, será que esse líder, ele tá tendo coerência entre a vida pública e a vida privada? Ele tá sendo congruente? Lembra? A gente sempre fala sobre congruência, que é alinhar o que você fala com o que você faz. Será que ele tá tendo congruência com a vida pública e privada? Será que ele é transparente com um pilar de confiança? Será que ele tem consciência de que o exemplo pessoal influencia profundamente a equipe e a cultura da empresa dele? Já escutei várias histórias de pessoas que estavam para fechar negócios com uma pessoa e aí descobriu que esse cara iria trair a esposa ou queria ir
num bordelzinho aí pra atrair a esposa. E na hora o cara não quis fechar o contrato. Eu não passei por essa situação ainda, mas eu já escutei histórias assim. Por quê? Porque a integridade vale tudo. Se o cara trai a esposa ou o marido, quem mais será que ele pode trair? Hum? Se ele trai a pessoa que deita do lado dele todos os dias, quem será mais que essa pessoa pode trair? Você faria negócio com uma pessoa assim? É só uma reflexão. Não estamos aqui para julgar, quem somos nós para julgar alguém. E se você em algum momento já fez isso, também não se culpe. Mas comece a pensar o que você quer para sua vida. Quais valores você quer mostrar às crianças que olham para você? As crianças que estão vindo. E elas têm você como tio, como primo, como pai, como vô. O que elas podem aprender com você, essas crianças? Pensa nisso. Quero que você reflita sobre algumas perguntas que eu vou deixar aqui, tá bom, líder? Primeira pergunta. Será que hoje nas corporações as pessoas são contratadas pelas competências que elas possuem? Ou elas são contratadas por serem amigas de copo? O que você acha? Você acredita ser possível influenciar e liderar pessoas se faltar a integridade? Será que as pessoas vão confiar na sua palavra se faltar a integridade? O que você acha? Você já viu líderes sem integridade no poder? Se sim, eles te influenciaram realmente? Você acreditou realmente no que eles têm para passar? Outra pergunta aqui. O que vale mais? Quadros bonitos na parede ou líderes que realmente são íntegros e vivem aquilo que pregam? O que você acha? Outra reflexão aqui. O que pode acontecer se nós mantivermos líderes sem integridade nos poderes? O que pode acontecer com uma empresa? O que será que aconteceu com essa empresa? Será que foi positivo para a imagem dela? Que repercussão isso pode gerar? Quais são as consequências que essa empresa pode sofrer daqui para frente? Será que foi um bom marketing? Então, líder, que essas reflexões elas entrem aí na sua cabeça para que a gente possa olhar o nosso entorno e refletir. O que verdadeiramente é liderar? É dar maus exemplos? É ter privilégios? Ou é inspirar? Ou é fazer as pessoas crescerem que estão ao nosso redor? Ou é deixar o ambiente por onde a gente passa melhor? Ou é levar luz? O que será que é liderar? Espero que você reflita bastante sobre isso. Nós vamos abrir novamente em breve novas oportunidades para quem quiser participar da mentoria gratuita. Só que agora a gente vai fazer um formato diferente, porque realmente nossa agenda está bem apertada. E para a gente conseguir se organizar, a gente encontrou uma forma de continuar contribuindo para aqueles que querem a sua evolução. Eu vou deixar aqui embaixo um link. Nesse link você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, seu telefone, tá? E nós vamos entrar em contato com você se você tiver interesse de participar da mentoria gratuita. A gente vai passar a selecionar os perfis que realmente querem se desenvolver. Então, se você realmente quer se desenvolver, as vagas elas têm um certo limite, porque realmente começou a comprometer bastante a nossa agenda, e a gente vai selecionar os melhores perfis aí para que a gente possa trabalhar, aqueles que realmente estão comprometidos, tá bom? Então, se você tem esse interesse de bater esse primeiro papo gratuito, se inscreve aqui embaixo,
E em breve o nosso time, pode ser eu, pode ser uma pessoa aqui do Leaderflix, vai entrar em contato contigo para agendar bonitinho aí o nosso bate-papo, tá bom? Até o próximo encontro, líder. Compartilha com todo mundo que você achar que faz sentido essa mensagem. Não deixa ela parada. A gente precisa evoluir as nossas lideranças, o nosso mundo. Então compartilha com todo mundo que você acredita fazer sentido essa mensagem. Te espero no próximo episódio e deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. Quero te escutar. Até lá, líder. Tchau, tchau.